Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler Atos, capítulo de número 2, versículo de número 37 ao 47. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nos diz assim o texto sagrado: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Disse Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Muitas outras palavras, isto testificava, e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Esperavam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comia juntos com uma alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Amém. Podeis vos assentar. Meus irmãos, nós estamos falando, nestas terça-feiras, falamos na anterior, e hoje nós vamos também falar sobre comunhão. E em primeiro lugar, nós estamos falando sobre a comunhão espiritual. Esta comunhão espiritual, nós falamos da comunhão com Deus. A exemplo da comunhão com Deus, nós citamos a vida de Moisés, o relacionamento de Moisés com Deus. Moisés foi um homem, ele teve uma comunhão muito especial com Deus, uma comunhão íntima, uma comunhão pessoal com Deus. Moisés foi um homem, ele teve uma experiência muito grande com Deus. Isso prova que nós, os homens, de forma em geral, podemos também desfrutar de uma comunhão pessoal, uma comunhão íntima com Deus. Ter uma fé, ter experiência, desfrutar da presença de Deus, ser dirigido, orientado por Deus, como foi Moisés. Podemos também ter esta comunhão com Jesus, como os discípulos tiveram. Os discípulos, eles desfrutaram de uma comunhão muito íntima com o Senhor Jesus. E não somente quando Jesus
ele exerceu seu ministério, mesmo depois da sua ressurreição. Jesus, ele marcou a presença dos discípulos com ele. Durante 40 dias, Jesus apresentou a eles, fortaleceu a comunhão deles, eles tiveram a fé estruturada, tiveram experiência maravilhosa pós-ressurreição com o Senhor Jesus, e isto marcou a vida deles. E eu vou dar continuidade, eu quero mostrar para a igreja, eu já quero pedir à igreja para ler comigo, antes de começar a meditar na leitura que nós fizemos. A Bíblia, ela nos mostra que a nossa comunhão com Jesus, a nossa comunhão com Deus, ou seja, a comunhão espiritual, ela é mostrada pelas Sagradas Escrituras, que ela é possível crescer, estruturar e levar-nos a desfrutar da presença de Deus. Abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, e nós vamos ler Mateus, capítulo de número 18, o versículo de número 20. Quando nós tiramos um tempo para reunir, não importa a quantidade de pessoas. Quando nós reunimos, e esta reunião, ela tem um caráter espiritual, Jesus, ele se faz presente nela. É certo, Jesus só não faz presente se a reunião não tiver um caráter espiritual, ela tiver outro objetivo, ou mesmo que se reúne com o propósito de uma reunião espiritual, mas ela foge do propósito, a presença de Jesus já não é garantida. Mas enquanto a reunião ela tiver um caráter espiritual, a presença de Deus marca presença. Mateus 18, versículo de número 20, ele diz assim: porque onde estiverem, aonde estiver, você pode estar no templo, você pode estar na sua casa, você pode estar no campo, você pode estiver, qualquer lugar que você estiver, aonde estiverem. Aí ele disse, 2 ou 3. É o mínimo de pessoas possível para uma reunião. Não importa a quantidade de pessoas. Isso aqui tem um princípio muito interessante. Esse princípio aqui é o princípio da regra familiar. Nosso culto não é só na igreja. Nosso culto, ele começa em casa. Ele se completa na igreja, mas ele não começa na igreja. O nosso culto começa lá na nossa casa, com 3 pessoas, o pai, a mãe e o filho. 3 pessoas. Quando não tem filho, pelo menos o casal, marido e mulher. Por isso Jesus já disse, 2, marido e mulher. Se somar com um filho, melhor ainda. Vai ter 3. Se tiver 3 pessoas numa casa, vocês podem ter certeza, se esta reunião for em torno do meu nome, vocês podem contar com a minha presença. Vocês podem ter certeza que eu vou estar presente. Deixa eu te fazer uma pergunta nesta noite. Jesus faz presente na sua casa? Lá tem culto em nome de Jesus? Lá se invoca o nome de Jesus?
lá se fala em Jesus, lá é lembrado o nome de Jesus, lá adora o nome de Jesus, lá tem louvores ao nome de Jesus. Se lá na sua casa tem um culto em nome de Jesus, tem uma reunião espiritual, Jesus faz presente, né? E a casa que Jesus faz presente, há nela alegria. A casa que Jesus faz presente, há nela a paz. A casa que Jesus faz presente, a cura, a saúde. A casa que Jesus faz presente, aleluia, a bênção de Deus, a presença do céu se manifesta ali. Não esqueça disto. Esse é um princípio de uma regra familiar. O culto dos crentes não é apenas na igreja, ele começa em casa. Se lá na sua casa não se faz culto, mas eu quero te dizer, comece a invocar o nome de Jesus e fazer culto lá. Não espera muita gente. Com 2 ou 3, se faz um culto que a Trindade faz presente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A festa. Por isso a palavra de Deus diz aí, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos, agora esta reunião, ela precisa ser ele disse, se esta reunião for em meu nome, a minha presença vai estar garantida ali. Você tem certeza que quando você reúne lá na sua casa, Jesus faz presente lá? Agora, é preciso ser em nome de Jesus. Quando a reunião tem outros caráter, não perca tempo, irmão. Não deixe que a reunião na sua casa tome outro objetivo. Ela precisa ser em nome de Jesus. Preste atenção. Quando se reúne, quando faz reunião, neste sentido, a comunhão é fortalecida com Jesus. Quando se reúne em nome de Jesus, a fé, ela é estruturada. A vida espiritual é renovada. Há intimidade com o céu. Há uma confiança mais forte na providência de Deus. Deus sempre se faz presente, a comunhão com Ele é renovada. Por causa disso, crente é alegre. Crente é alegre. Quando você vê um crente triste, ainda está sobrando alegria na vida desse crente. Você pode ter certeza. Crente tem alegria para dar e vender. É assim, irmãos. Abra sua Bíblia comigo. Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. Em Efésios capítulo 5, nós vamos ver o versículo de número 19. Efésios 5, 19. Depois nós vamos ler o 20. Mas eu quero especificamente Efésios 5 e 19. Quando Paulo ele escreve esta epístola e ele procura estimular o crescimento da vida espiritual da igreja. Paulo, então, ele explica os meios pelos quais um crente pode crescer na vida espiritual. E um dos meios principal é a comunhão. A comunhão primeiro com Deus, com Jesus, e depois a comunhão fraternal, comunhão espiritual com Deus e a comunhão fraternal. Comunhão fraternal é uns com os outros. Aí preste atenção. Falando, eu quero que você preste atenção nesse texto, que quando Paulo ele estimula
e ele apresenta o princípio do crescimento espiritual, principalmente da comunhão. Aí ele diz aqui, falando entre vós. Não é falando sozinho. Falando entre vós. Primeiro, não se fala aqui de pessoas mudas. Mudos não fala. Literalmente. Né? Tem um meio de comunicação. Mas falando, verbalizando. Nesse sentido. Se fala, conversa, diálogo, troca de ideias. Deu para você entender? Por isso se fala, falando entre vós, troca de ideia, diálogo. Falando entre vós, se fala o quê? As maravilhas de Deus. Salmos são poemas que exalta e enaltece, que glorifica a Deus. Você fala de coisas boas, de coisas que estimulam a fé, de coisas que estimulam a comunhão com Deus, de coisas espiritual, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espiritual. Porque se é espiritual, porque Jesus está presente nesta reunião. Não é uma reunião formal. Não é uma reunião costumeira. É uma reunião que o Espírito de Deus está presente nela. Ele tem liberdade, ele está agindo, ele está operando e está promovendo crescimento espiritual. Por isso ele diz, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Meus queridos, quando eu observo a palavra de Deus está nos dizendo que nós estimulamos a fé, nós estimulamos a comunhão uns dos outros com Deus. Agora, vai depender do que sai da nossa boca. Vai depender da natureza do que se fala, do que se canta, da troca de ideia, se é algo espiritual. Cânticos, o quê? Espirituais. Porque se não tiver a natureza espiritual, não promove crescimento. Pelo contrário, adoece, gera morte, gera tristeza. Ao invés de aproximar, promover comunhão, quebra a comunhão, causa separação, vai distanciando, vai rompendo, destrói a amizade, liberdade vai embora. Por isso tem que ser espiritual. E quando isso acontece, e é um ponto principal para estimular a comunhão, o crescimento espiritual, é reunirmos. Hoje é difícil isso acontecer, principalmente aqui nas regiões, cidades grandes, metrópoles. Isso ainda acontece lá longe, naquela cidadezinha do interior. Que à tardezinha, as pessoas saíam para fora, colocavam as cadeiras na porta da sala e ficava 5, 6, 7 pessoas, e principalmente servos de Deus, contando bênção, testemunhando, contando das maravilhas de Deus. Né?
Quem é lá do interior sabe que isso acontecia e ainda acontece em algumas cidadezinhas lá do interior. Aqui na cidade, ninguém tem tempo. É uma correria muito grande, né? Essa agitação da cidade rouba o nosso tempo. A gente vem para a igreja correndo e passa até perto do irmão, não tem nem tempo para dar a paz do Senhor. Porque já chega atrasado no culto, dobra o joelho, já ora aquela oração de que antes que ela chega lá no céu, ele já levantou. E quando dá 9 horas, já fica ansioso o pastor da bênção apostólica, porque já está pensando que ele tem que levantar 4 horas da manhã no outro dia. E essa correria, não tem tempo mais de você conversar. É difícil. Mas quando se tem, você deve aproveitar este tempo, valorizar esse tempo e procurar estar juntos. Crentes vivem em comunhão uns com os outros. Crentes têm harmonia entre si. Crentes são unidos pela presença do Espírito Santo na vida deles. É uma união coletiva pela operação do Espírito Santo e a graça de Deus. Por isso ele diz, falando entre vós, há uma estimulação da fé, da comunhão e o crescimento espiritual. A circunstância da vida muitas das vezes nos atinge. E você fica, às vezes, para baixo, desanimado, fica sem graça. Mas quando você recebe um irmão ou uma irmã na sua casa, e que esta pessoa é uma pessoa saudável, agradável, e ele compartilha com você as coisas do Espírito, esta pessoa traz algo de Deus para o seu coração. Você é renovado, você é renovada, aquela melancolia vai embora, aquela tristeza desaparece, você se renova, você se alegra, você esquece das tribulações, você esquece dos problemas da vida, daqui a pouco você está cantando, você está sorrindo, você está louvando a Deus e aquele problema desapareceu da sua vida. A visita que você recebeu trouxe alegria para a sua vida, trouxe edificação para a sua vida. Por isso que Paulo, ele diz que nós devemos falar entre nós e falar de coisas boas. Coisas boas, coisas agradáveis. Porque coisa triste quando você está atribulado da vida e vê uma pessoa reclamando com você. E trazer tristeza mais, angústia. E vem reclamando da vida e mais coisas. Você já está para baixo, a pessoa te empurra mais para baixo. Mas quando Jesus, ele te renova. Quando Jesus, ele está presente, e a sua vida é uma vida de comunhão, você supera e leva outros a superarem as dificuldades da vida. Você sempre está com a sua vida em vitória. Tem luta, tem tribulação, tem adversidades, mas você é sempre vencedor. Não é por capacidade própria, mas pela graça de Deus que opera e que age na sua vida. Vamos ler o versículo 20. Efésios 5 e 20. Aí diz aqui, a vida, quando ela é renovada, estimulada, não falta motivação para dar graça a Deus. Às vezes as pessoas esperam grandes milagres, coisas tremendas acontecer na vida, para ele ter motivo
para ser grato a Deus. Você não precisa esperar mais milagres na sua vida, além daqueles que Deus já fez em você e por você. Se Deus não fez mais nada por você, mas perdoou os seus pecados, isso já é motivo para você dar graças a Deus o dia todo. Ser perdoado, irmãos, não existe dinheiro que paga pecado. Ainda que a igreja católica vendia uma certa época indulgência, e tem igreja hoje que ainda vende, mas o sacrifício de Jesus é de graça. O sangue dele é de graça. A graça dele traz perdão para qualquer pessoa, porque não há dinheiro que paga perdão. É só você crer no Senhor Jesus, servir a Ele e crer nele, que você é perdoado. O perdão já é uma grande motivação para todo dia você levantar de manhã e levantar sua mão e dizer: Deus, eu te dou graça, porque eu sou uma pessoa perdoada. Eu tenho perdão dos meus pecados na cruz do Calvário. Isso é uma das razões. Você tem seu nome escrito no livro da vida. Lembra o que Jesus disse para os seus discípulos? Jesus os comissionou, dotou-os de poder e deu ordem para eles sair pregando, curando, limpando os leprosos, ressuscitando os mortos, expulsando demônios. Eles saíram alegres, felizes. E como ele estava tão cheio do poder, os demônios não resistiam. Saía gritando, ia embora. Eles voltaram felizes e dizendo para Jesus: até os demônios nos sujeitam. Jesus disse para eles: não vos alegreis por isso. Eu via Satanás caindo como um raio do céu. Mas antes alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito aonde? No céu, no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida. Não é no livro dos mortos, no livro da vida, dos vivos, é o que Jesus falou para os seus discípulos. Vosso nome está escrito no livro da vida. Preste atenção. É uma grande motivação para você agradecer a Deus, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Aí Paulo, ele disse: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A razão de darmos graça é porque existe uma alegria do coração. Existe um gozo infindo na sua alma. Ainda porque por um momento você passa momentos difíceis, às vezes que a tristeza vem, mas ela não consegue instalar no seu coração, porque você está sempre com a sua comunhão com Deus sendo renovada diuturnamente. Acontece um fato que te entristece pela manhã, mas quando chega a tarde, ao orar, ao buscar a Deus, o Espírito Santo já te renovou e você está se alegrando, adorando a Deus, glorificando, exaltando a Deus, porque a sua vida é constantemente renovada através da sua comunhão com o Senhor. E esse dever é nosso, de ajudar uns aos outros, estimular uns aos outros a crescer nesta comunhão e crescer na vida. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Lucas capítulo de número 24, versículo de número 15. Daqui a pouquinho eu vou chegar na leitura que nós fizemos. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24 e 15. Após a crucificação do Senhor Jesus,
Ele passou sexta-feira, o restante da tarde, à noite, o sábado, e ressuscitou no domingo, bem cedinho, de manhã. O dia ainda estava escuro, estava começando a clarear o dia. A primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado foi Maria. Ela esteve com Jesus, porque ela foi bem de manhã ao túmulo, levar especiarias para embalsamar. Ele ressuscita e fala a ela, depois Pedro. E outros que tiveram a oportunidade de vê-lo. Mas aconteceu um fato que narra neste texto que 2 discípulos do Senhor Jesus, eles estavam indo de Jerusalém para o vilarejo de Emaús. Eles estavam fazendo uma caminhada de 9 quilômetros até Emaús. E nesta caminhada, eles estavam tristes, porque o espetáculo que havia acontecido em Jerusalém, a crucificação do Senhor Jesus, abalou a fé e a comunhão de muitos servos de Deus. Poucos entendiam e acreditavam na sua ressurreição, porque isto era uma coisa, estava longe da ideia deles, longe do pensamento. Ressurreição dos mortos era coisa que não existia na mente deles. Eles não tinham conhecimento desse fato. Isso ocorreu com algumas pessoas no ministério do Senhor Jesus. Mas uma ressurreição como a do Senhor Jesus, isso estava muito longe da concepção deles. E eles estavam caminhando e falando uns para os outros. Versículo de número 15 nos diz assim: e aconteceu que indo eles, falando entre si. Eu quero que você entenda, veja bem. Na vida, comunhão estimula o diálogo. Na família, no casamento, na igreja. Talvez não seja uma pessoa tão falante como eu. Eu não tenho esse dom de falar. Não sou falante. Às vezes falo um pouquinho enquanto tem o microfone na mão, mas tira o microfone e acabou. Não tem mais jeito de falar. É próprio da minha natureza. Mas a comunhão, em todos os sentidos, ela estimula o diálogo. Se não existir diálogo, alguma coisa está enferma, alguma coisa adoeceu. Há uma interferência no relacionamento. É preciso rever os conceitos. É preciso tratar. É preciso curar. Porque comunhão, ela estimula o diálogo. Não vive 2 pessoas sem conversa, sem diálogo, sem contar história, sem sorrir, sem compartilhamento. Não existe. Quando o diálogo desaparece, quando desaparece a cumplicidade, quando desaparece o compartilhamento, é porque a comunhão
e o diálogo já está acabando. É preciso fazer alguma coisa. E muitas das vezes, uma determinada situação, como essa a qual eu estou me referindo, a tendência é deixar para outro que ele tome a iniciativa. Mas ao invés de deixar para outra parte, a pessoa deve estar sempre consciente que ele deve cumprir o seu dever de estimular a comunhão. Restabelecer o diálogo. Buscar estimular a conversa, o diálogo. Esses dois discípulos, a Bíblia diz que eles falavam entre si. E o teor da conversa, o conteúdo do diálogo deles era a morte, a crucificação do Senhor Jesus. Quando eles estavam caminhando, aí preste atenção, o que o texto diz? A liberdade um com o outro, fazendo perguntas um ao outro. Quando se faz pergunta, saca, arranca alguma coisa lá de dentro que as pessoas não sabem. Quando você faz uma pergunta, é porque você quer saber do conhecimento que o outro tem, que está reservado lá dentro. Entendeu? Perguntas um ao outro. E quando eles estavam naquele diálogo, conversando, perguntando, andaram 9 quilômetros sem perceber. Não viram que andaram 9 quilômetros. A conversa estava tão boa, tão estimulante a conversa, tão agradável, tão saudável, coisa tão boa, que a hora passou e eles não ficaram cansados. O que a comunhão faz? A comunhão, ela atrai a presença de Deus. Preste atenção. Inimizade, contenda, porfia, fofoca, afasta a presença de Deus e traz a presença do inimigo. Mas conversa espiritual, comunhão, atrai a presença gloriosa de Deus. Você quer a presença de Deus com você? Não participe de grupo de fofoca, de dissensão, de discórdia. Não. Sai fora disto. Não deixa isso reinar na sua casa, não deixa reinar isso na sua família, não deixa reinar isso no seu departamento, no grupo onde você trabalha na igreja. Tenha conversa saudável, que estimula a comunhão e a fé, a vida espiritual, porque isso atrai a presença de Deus. Deus agrada disto. Veja bem, que enquanto eles estavam caminhando, perguntando, fazendo pergunta, discutindo, querendo entender o que havia acontecido, Jesus havia ressuscitado. E Jesus escutou aquela conversa, porque Jesus tem uma audição maravilhosa, irmão. Ele escuta até pensamento. Jesus escutou aquela conversa e disse: opa, aquilo ali me agrada. E eu fiz uma promessa, que aonde eu tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou fazer presente. Ali tem 2 conversando no meu nome, então deixa eu chegar perto. Deixa eu me aproximar. Porque ali vai 2 conversando, e esta conversa gira em torno do meu nome. Quando você fala no nome de Jesus, o poder de Deus se manifesta. Quando você fala do nome de Jesus, a graça de Deus, ela começa a fluir. Quando você começa a falar desse nome maravilhoso que é Jesus, a
crescimento espiritual, a consolação, a edificação, a bênção de Deus na sua vida. O texto diz assim, perguntas um ao outro, o mesmo, porque ele estava falando dele. Não é isso que o texto está dizendo? Olha ali, ó. O mesmo Jesus. A quem ele está falando nele? Porque quando você fala em Jesus, Jesus está ali. A mãe fala e conta a história de Jesus para o filho. Jesus está ali. O marido conta a história para a esposa de Jesus. Jesus chega perto. A família se reúne e fala do nome de Jesus. Jesus está perto. Jesus chega ali. A igreja se reúne em nome de Jesus, adora Ele, presta um culto de louvor, de honra e glorificação a Ele. Ele está no meio desta reunião. Você pode ter certeza que Jesus está presente neste culto. E aonde Jesus está, a bênção dele começa a fluir para aqueles que o servem, para aqueles que o adoram, para aqueles que o celebram. Esta noite, Ele está aqui para abençoar a sua vida. Eu quero que você levante a sua mão e o glorifique, porque Ele já está abençoando a sua vida neste lugar. E o mesmo Jesus se aproximou, e daqui para frente, irmão, eles não caminham sozinhos. O texto diz assim, e ia com eles. E ia com eles. Coisa maravilhosa. Eu sinto vontade da glória a esse Jesus. Ele é maravilhoso. Se você sente, você pode levantar a sua mão e glorificar. Porque Ele não te deixa nenhum momento sequer. Ele vai estar sempre com você. E a presença dele é gloriosa, é maravilhosa. A presença dele te renova, a presença dele te alegra, a presença dele te cura, a presença dele te enche de paz, a presença dele te dá vitória, a presença dele te anima, te encoraja. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, veja bem que quando eu observo o texto das Sagradas Escrituras, quando nós alimentamos esta comunhão, que ela precisa ser alimentada por estes princípios, não se esqueçam disto. Às vezes nós gastamos tempo e nos envolvemos com coisas que não agradam a Deus, que vai intoxicar a nossa vida espiritual, que vai nos matar aos poucos. E às vezes não zelamos e cultivamos a nossa comunhão com Deus. Mas quando se cultiva e alimenta esta comunhão com Deus, há uma resposta positiva de Deus na vida daqueles que fazem isso. Leia comigo o versículo de número 42. Veja bem o que diz o versículo de número 42. Lucas 24, 42. Nos diz assim o texto sagrado. 42. Eu coloquei a citação errada. Eu li o versículo na hora que eu estava preparando o estudo, mas eu vou achar o versículo aqui porque não é este. Você vai achar aí comigo o texto. É o 32. Isto, 32, não 42. É o 32, desculpa, irmão. É o 32. Preste atenção.
há uma resposta positiva de Deus na vida daquelas pessoas que cultivam a comunhão. Eles disseram uns para os outros: tinha muita coisa de conversar. Disseram um para o outro, melhor dizendo, porventura, não ardia em nós ardor. Não é uma coisa ruim. Quando vem de Deus, é uma coisa gostosa demais. Quando você está na adoração a Deus, celebrando o nome de Deus, ligado com Deus, que você sente a graça de Deus fluindo em você, você sente perto de Deus, aquela coisa maravilhosa, você não lembra de mais nada, a não ser adorar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus, alegrar com Deus, exaltar o nome do Senhor. A presença de Deus está ali. A chama, ela está queimando no altar da sua vida. Eu não estou falando grego para esta igreja. Você entende o que eu estou dizendo? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Talvez você ainda não teve esta experiência com Deus, mas Deus vai te dar esta experiência maravilhosa com Ele. Porventura, não ardia em nós, o nosso coração, quando que eles tiveram esta experiência? Como ocorreu esta experiência na vida deles? Aí eles falaram ali: quando pelo caminho nós falava, o inimigo não pode vencer. Por isso a igreja precisa ser uma igreja de comunhão, uma igreja cheia da graça, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja forte na fé. Precisa ter a presença de Deus com ela. Que a presença de Deus se manifeste constantemente na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando os crentes perdem esta comunhão, quando perde esse diálogo, as coisas ficam muito difíceis. A frieza espiritual. Começa a haver inimizade. Começa a haver contenda. Perde aquele brilho. Perde aquela vida. As coisas ficam apáticas. A inércia vai estabelecendo. E fica aquele ambiente de morto. Ausência da vida do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus não tem liberdade para agir, para operar, para manifestar. Porque não existe vínculo, não existe comunhão. Aí é preciso renovar a comunhão. É preciso estimular a comunhão. É preciso haver alegria do compartilhamento, alegria de estar juntos. Quando o crente está no primeiro amor, ele quer participar de todos os cultos da igreja. Ele quer participar de tudo na igreja. Ele fica triste quando ele não pode vir, porque o desejo dele é estar juntos. O desejo dele é participar de tudo. É porque ele está vivo. Ele está cheio de vida. Ele está cheio de energia. Ele quer participar. Ele quer estar junto. Ele quer ser um cooperador. Ele quer estar presente em tudo. Porque ele está cheio de vida, cheio de alegria. O Espírito Santo está operando nele. Ele é dinâmico. Mas quando a pessoa está morto, parado,
Ele não quer estar junto. Ele está sempre separado, distante, longe. Mas eu sinto que o Espírito Santo está te renovando agora. Eu sei que o Espírito Santo está renovando vidas aqui esta noite. Eu sei que o Espírito Santo está trazendo a graça de Deus para o seu coração. Eu sei que o Espírito Santo está tratando de você nesta noite. Eu sei que o Espírito Santo está te curando. Você precisa ser curado. Você precisa ser tratada. O Espírito Santo está cuidando da sua fé. Ele te renova nesta noite. Ele te anima. Ele cuida de ti nesta noite. Levante a sua mão e agradeça a Ele. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele. Espírito Santo, eu te dou graça. Porque eu sinto a tua presença. Eu sinto a minha comunhão sendo renovada nesta noite. Eu sinto meu coração arder de novo. Tem tempo que eu não sinto arder da chama do Espírito Santo na minha vida. Mas a presença de Deus, ela te renova nesse culto. A presença de Deus, ela traz vida para você. Ela traz força. Ela te capacita a você continuar a sua caminhada, a sua trajetória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A presença de Deus está. Você pode sentir a presença de Deus. A presença de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. Você pode adorar. Você pode adorar. Você pode glorificar. Você pode exaltar. Ele quer falar ao seu coração neste culto. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Bendito seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Seja renovado, seja renovada nesse culto. O Senhor te renova. O Senhor está falando com você nesse culto. O Senhor está falando ao seu coração. Alamachurian, tukalaman, tukalamanabacai. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Alamachurian, tu calama, calamachurian. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, quando nós meditamos em textos como este, e quando atentamos para aquilo que a palavra de Deus nos ensina, e quando nós praticamos, colocamos em prática na nossa vida, há uma confirmação de Deus. Há uma ação renovadora do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo, ele começa a agir nos renovando. Como te renovou, está te renovando agora. Isso não é outra coisa, senão uma ação do Espírito Santo na sua vida. Testificando que te ama. Testificando que ele tem vida espiritual para te dar. Testificando que ele te fortalece. Testificando que ele te sustenta. Que você é fiel a Deus porque ele te dá força. Que você obedece a ele porque ele te dá força para você obedecer. Você anda nos caminhos do Senhor. É porque o Espírito Santo de Deus, ele está agindo. Tem esta ação poderosa, te renovando todo dia. Você sabe que ele está te renovando. Você está recebendo a renovação dele esta noite. E esta experiência te diz que através desta renovação, realmente o coração arde. Na renovação espiritual, o coração arde. Há uma testificação do céu com você. Há uma confirmação do Espírito Santo na sua vida. Que ele está falando com você. Que ele está operando em você. Que ele está testificando da vida do céu na sua vida aqui embaixo. O seu coração começa a arder como o coração daqueles dois discípulos ardiam. Deixa o Espírito Santo incendiar este coração. Deixa o Espírito Santo acender esta chama deste coração. Não deixe o inimigo apagar esta chama. Não deixe que as lutas, as tribulações da vida venham sufocar esta chama. Mas que o Espírito Santo vem renovar ela todos os dias. Você vai sair desse culto renovado. Você vai sair novo desse culto. Você vai sair daqui abençoado. Porque a presença de Deus está sobre a sua vida. A graça de Deus está fluindo sobre ti. O Espírito Santo está testificando com você aí.
que Ele já renovou a sua comunhão esta noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você curve a sua cabeça, que nós vamos orar. Está chegando a hora de eu encerrar este culto. Curve a sua cabeça. Você está bebendo água da vida nesta noite. O Senhor está servindo a água da vida para você neste culto. O Senhor está servindo a água da vida para você neste culto. Jesus vem servir a água da vida para você nesta noite. Pode tomar desta água da vida. Pode beber desta água da vida. Esta água te cura. Esta água está te saciando neste culto. Esta água vai trazer refrigério para você nas suas lutas, nas suas batalhas, nas suas dificuldades. Esta água está trazendo refrigério para você nesta noite. Esta água está te fortalecendo para você enfrentar as lutas do dia a dia, as dificuldades que surgem. Esta água está te renovando nesta noite. Ele está te servindo a água da vida neste culto. Beba desta água, pode beber desta água. Ele quer te renovar, Ele quer te encher do seu espírito. Ele quer te encher, Ele quer te encher. Ele quer fazer o seu cálice transbordar neste culto. Ele quer fazer o seu cálice transbordar nesta hora. Em nome de Jesus, receba. Vai recebendo neste culto. Deus tem abundância para você. Deus tem abundância para você neste culto. Deus tem abundância para te dar. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Deus abriu o céu para você nesta noite. Deus abriu o céu para você. A graça de Deus está em seu favor nesta noite. Aleluia. 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 Pode abrir o seu coração. Você está na presença de Deus. Você está adorando a Deus. Deus abençoa esta igreja. Deus abençoa esta igreja. Deus abençoa cada crente. Abençoa cada família. Deus abençoa os obreiros. Vai abençoando o teu povo com abundante graça. Meu Deus, com saúde, com alegria, com paz, com esta comunhão renovada. Vai renovando a comunhão de cada um. Meu Deus, que esta bênção, meu Deus, alcance cada família desta igreja, cada congregado, cada novo convertido. Deus, em nome de Jesus, dá vitória, anima, encoraja cada um. Deus, ministra a tua bênção, Pai. Ser com cada um nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.